A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Estou alegre, feliz, irmã Sueli, com esse Deus, com esse Jesus, porque até aqui Ele tem me sustentado, Ele tem me cuidado, tem trazido alegria para mim. Irmãos, o Senhor já me trouxe tão forte no meu coração, que nós crentes temos que ser um povo alegre, um povo sorridente, porque, irmãos, Jesus, Deus, Ele deu o Filho dele com alegria para nós. E como que você serve Ele? Com alegria ou com tristeza? Você reclamando? Irmãos, nós temos que servir a Deus com alegria. Porque quando Deus mandou Jesus, né? Ele teve que morrer numa cruz, numa madeira ali. Sofrer ali por causa de mim e por causa de você. Talvez quantas pessoas dizem assim, hoje eu não quero ir no culto porque está frio. Hoje eu não quero ir no culto porque está frio, eu vou ficar aqui quentinho, dentro da casa, podia estar a igreja cheia, lotada, né, irmãos? Mas eu queria dizer para vocês que vocês estão aqui, vocês só têm a ganhar. Quando nós vamos para a igreja, irmãos, às vezes nós se carregamos de tantas coisas durante a semana, irmãos. Às vezes tem pessoas que oram pouco em casa, que não têm tempo. Mas quando nós vamos na igreja, irmãos, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Ali nós temos um encontro com o nosso Deus, com o nosso Jesus. E Deus, Ele se alegra daquele crente, daquela irmã, daquele irmão que serve Ele com alegria. Eu sirvo meu Deus com alegria, irmãos. Mesmo passando por tantas lutas e dificuldades, mas Jesus é em primeiro lugar, irmãos. Porque quando nós estamos sozinhos, irmãos, ninguém pode ajudar nós. Nós podemos estar com o nosso esposo, podemos estar com nossos filhos. Irmãos, nunca fala idolatria, irmãos. Idolatria, irmão, é nós, né? Idolatrar nosso esposo, nossa esposa, nosso filho. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Irmãos, venham na igreja adorar o Senhor. Cada culto que você vem para a igreja, irmão, irmã, isso fica marcado. Deus marca lá no céu. Tem um livro lá que ele marca. E todos os dias ele olha lá. E ele se alegra, irmãos. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês só de alegria, irmãos. Chega de tristeza, chega de chorar. Chegou o tempo de nós cantar. Quantos anos você serve ao Senhor? Quantos anos eu sirvo? Quantas vezes você se alegrou de fazer algo para Ele? Quantas vezes você se alegrou se preparando a palavra de Deus, o louvor, para trazer para eles? Irmão, nós temos que dar o nosso melhor. Mas esse melhor que nós temos para dar não é com tristeza e com desânimo, irmãos. Mesmo que a enfermidade venha, a luta venha, mas é alegria todo o tempo, irmãos. Porque o dia que Deus mandou Jesus sofrer por mim e por vocês, Ele não deu com tristeza, Ele deu com alegria porque Ele amava nós. E Ele continua amando nós ainda, irmãos. Irmãos, aqui a palavra, Mateus 6, 33, o que a palavra de Deus diz? Buscai os reinos do céu e sua justiça e demais será acrescentada, irmãos. Então, isso que nós estamos fazendo, nós estamos aqui, não precisamos pedir bens materiais, irmãos. O Senhor sabe o que nós precisamos. E Ele vai conceder, irmãos. Mas Ele vai dar para aquele que obedece, que é obediente a Deus, irmãos. Ele não vai dar para qualquer um, não. Você quer prosperar, você busca o Senhor. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, busca o Senhor. O inimigo não vai ter poder de tocar num servo ou numa serva de Deus. Naquele que está ligado na rocha que é Jesus Cristo, mas aquele que é fracos, ele tem poder para chegar e destruir. Mas aquele que está forte com Jesus Cristo, ele não tem poder, irmãos, de tocar. Porque quando ele chegar perto de um servo de Deus que tem fogo do Espírito Santo, ele é queimado, irmãos, e ele é expulso em nome de Jesus. Porque eu vejo, irmãos, que quantas vezes, irmãos, senti Satanás que chegar a trazer tristeza, que não falei parlé. Ele quis chegar a trazer um desânimo, uma preocupação, irmãos, mas por um minuto, aquele pensamento foi já pronto, e a alegria chegou.
porque não pode tocar. Irmãos, é triste a pessoa que não ora, que não busca, a pessoa que não clama, a pessoa que não tem fidelidade, ele tem força, mas aquele que está ligado com Jesus Cristo, apenas dá uns barãozinhos e ele vai embora. Amém? Ali também, Mateus 6, 22, irmãos, pode abrir a palavra de Deus, Mateus 6, 22. Aqui vai falar dos nossos olhos, irmãos. Como nossos olhos têm que ser santos, irmãos. Nossos olhos têm que olhar carinhoso, um olhar amoroso, um olhar de bondade. Eu já vi pessoas brigar com os olhos, irmãos. Eu pude entender, aleluia. Mas os nossos olhos têm que ser santos, santos, santos. Os nossos olhos têm que ter fogo do Espírito Santo, aleluia. Não olhar para o pecado, não olhar para as dificuldades, mas olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 6, 22. A candeia do corpo são os nossos olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, os olhos forem bons, nunca olhar com os olhos de cobiça, um olhar assim de nervoso, de bravo. Não, Deus não se agrada. Deus deu um olho para nós, um olho bom, um olho santo, e com esse olho santo olhar, um olhar de bondade, amém? Todo o teu corpo terá luz. Quando nossos olhos for bons, irmãos, todo o corpo terá luz. Mas se os nossos olhos for mal, olhar com raiva, com ódio, irmãos, vocês não sabem o que pode acontecer, irmãos. Olhar de bondade. Todo o corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, ó, os olhos maus, o teu corpo será tenebroso, portanto, a luz em ti são trevas. Ó, os olhos maus traz trevas. Quão grandes serão tais trevas? Então, irmãos, vamos sempre olhar com o nosso olhar de bondade, com o nosso olhar carinhoso, com o nosso olhar, nunca ter um olhar mau, querer cobiçar, né? Nunca cobiçar as coisas dos outros, o que é nosso, o que não é nosso nós não queremos, porque os nossos olhos que conduz nós, né, irmãos, nós estamos aqui porque a nossa cabeça e os nossos olhos trouxe nós para cá, né? Então nossos olhos têm que ser bons, irmãos, sempre olhar de bondade, de misericórdia, mesmo aquele que se levanta contra nós, aquele que não gosta de nós, mas vamos amar, ter aquele amor na mente, no coração e nos olhos, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmos 35 e versículo. Vamos ler ele primeiro, irmãos, Salmo 122. Salmo 122. Alegria de estar na casa de Deus. Eu queria perguntar para você está com alegria nessa noite? Ou veio só por uma obrigação, irmãos? Temos que ver, para mim é uma grande alegria, irmãos. Quando eu tenho culto, eu posso ir, irmãos. Mesmo quantas vezes estive doente, com dor, esse púlpito soubesse contar. Quantas vezes eu subi com dor, não contei para ninguém, mas eu contava para o meu Deus. Não conta a tua dificuldade para ninguém que não possa te ajudar, mas conte para Deus, irmãos. E quero dizer para vocês que eu quero até o último dia do fôlego da minha vida, eu quero estar alegre com Deus, com Jesus. Quero estar bem com Ele, bem com o mundo inteiro, bem com o povo, com os vizinhos, parentes, família, filhos, bem com os membros da igreja, com tudo, irmãos. Até na partida. Sabe o que é quando nós partimos desse mundo, nós temos que deixar assim, um bom exemplo. Como é que eles dizem ali mais? Um legado melhor. Assim, que as pessoas falem bem, né? Poxa,
aquela pastora, aquele obreiro lá, foi uma pessoa boa, uma pessoa gentil, que as pessoas não venham falar mal. Porque, irmãos, quantas vezes eu tenho conversado com pessoas e falo mal mesmo depois que a pessoa morreu, irmãos. É triste isso. Então vamos deixar um legado bom, um dia que nós partir, né? Que o povo tenha saudade, mas que no mesmo instante diga assim, não, morreu salvo, porque só fez o bem aqui nesta terra. Nós temos que fazer o bem todo dia, irmãos, de dia e de noite, de dia e de noite, irmãos. Não é só aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é fácil, irmãos. Nós falar das coisas celestiais, cumprimentar com a paz do Senhor, mas e lá fora? Cadê o nosso caráter lá fora, irmãos? Irmãos, eu conheço uma pessoa que tenho conversado esses dias. Não vou citar o nome. E essa pessoa tem contado tantas conversas de pessoas crentes, se reclamando que chegou de sair da igreja por causa do pastor e dos membros ali, que desafuravam ele muito, judiavam muito dele, né? Ele sempre quieto, irmãos. Eu não quero ser isso. E quero que você também não seja isso. Vamos, né, ter paz com todos, irmãos. E essa pessoa se queixou muito para mim, eu só escutei e disse, tá, então vamos orar para essa pessoa, porque essa pessoa não está convertida. O crente não pode ser ruim, irmãos. O crente não pode ser nervoso. O crente não pode dizer palavrão. O crente não pode amaldiçoar. Irmãos, a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar. Mas, irmãos, vocês já viram que é plantado figueira, vai dar figo. A uva vai dar uva. Pesco vai dar pesco. Não dá duas coisas junto, não. E assim somos nós. A mesma língua que abençoa, às vezes está amaldiçoando. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer nas nossas vidas. Tem pessoas que abençoar, eu quero abençoar o teu fulano, mas daqui a pouco está amaldiçoando. Não, irmãos, abençoar o tempo todo. Abençoar as pessoas, abençoar os animais, abençoar os passarinhos, tudo é de Deus, irmãos. Ter amor. A nossa boca não pode jogar duas águas, uma água suja e uma água limpa, não. Tem que ser limpa a nossa boca, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Negócio é sério, irmãos. Salmos, né? Ali diz ali, né? Alegria de estar na casa de Deus. Alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, Jerusalém. Nossos pés, irmãos, tem que estar dentro da casa de Deus, que é Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Amém? Salmo 135, versículo 9. Aqui é que fala que Deus se alegra da prosperidade dos servos dele. Vou esperar vocês abrirem. Quero trazer essa noite a palavra. O Senhor falava comigo que era para falar da alegria para o povo. Nós temos que ser alegres. Salmos 35, versículo 9. Olha como Deus se alegra do povo dele prosperar. Amém? E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se na sua salvação. Ó Deus, Ele tem prazer de nós, né, pela nossa salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre é o necessitado daquele que rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim, coisas que eu não sabia. Irmãos, às vezes, quantas pessoas levantam um falso, né, da gente. Às vezes a gente nem sabe, né, irmãos? E quantas acontece, né, que a gente tem, assim, tem visto, assim, pessoas contar
Tem pessoas que vêm e falam assim para mim, poxa, fiquei triste com tal pessoa. Não aconteceu naquele tom nessa igreja, mas em outros lugares, em outros ministérios, tal pessoa levantou um falso contra mim, não era assim, né? Eu fui tirar a limpo e no fim me ferei mais ainda, né? Então, se isso acontecer, fique quieto, né? E Deus vai tomar conta. Salmos 35 e versículo 27. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: cante e alegre-se os que amam a minha justiça, e diga, continuamente o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do teu servo. Deus, ele se alegra, ele quer ver o servo dele prosperar. E tudo que ele dá é bom. O que ele dá vai crescer. Mas o que o inimigo, Satanás, ele dá e ele mesmo tira, né? Nós não queremos nada da mão do inimigo de Satanás. Nós queremos só as coisas celestiais. Irmão, minhas palavras são essas que eu trouxe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E queria pedir para vocês que vocês sejam um povo alegre, né? Se alegrem com aqueles que estão à volta de vocês, né? Se alegrem com aqueles que moram com vocês. Se alegre com o vizinho, se alegre com os parentes, e vocês crentes, mostre sorriso no rosto, alegria, paz, e isso que Deus se alegra, né, irmãos? Para que nós não seja motivo das pessoas falar mal de nós, né, irmãos? São essas minhas palavras nesta noite, em nome de Jesus.